Em uma fazenda isolada nas montanhas, Miguel vive sozinho há 5 anos, apenas com a dor de ter perdido sua esposa e filho. Uma noite, uma jovem aterrorizada se esconde no seu celeiro, implorando: "Não diga uma palavra, eles vão me matar." Logo depois, um homem poderoso cerca a fazenda com cães e capangas armados, procurando a moça que ele comprou para se casar. O que esse homem cruel não percebe é que Miguel observou tudo e já escondeu a jovem. O que Miguel faz a seguir é inacreditável. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita na justiça e protege os indefesos, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Agora vamos voltar à nossa história. A noite caía pesada sobre as montanhas quando Miguel Ferreira finalmente largou o machado e olhou para o céu tingido de roxo e laranja. Suas mãos calejadas doíam. Os músculos das costas reclamavam, mas ele não se importava. A dor física era bem-vinda. Era real, era algo que ele podia controlar. Diferente da dor que carregava no peito há 5 anos, aquela que nunca cicatrizava completamente. A fazenda era pequena, modesta, até para os padrões da região montanhosa. Alguns hectares de terra cultivável, um celeiro que precisava de reparos, uma casa de madeira com 2 janelas e uma porta que rangia ao vento. Não era grande coisa, mas era dele. Era tudo que tinha restado depois que o mundo desabou sobre sua cabeça naquela madrugada terrível de 5 anos atrás. Miguel tinha 38 anos, mas seu rosto curtido pelo sol e marcado por rugas profundas ao redor dos olhos cinzentos fazia parecer mais velho. O cabelo castanho escuro estava comprido demais, tocando os ombros largos, e a barba espessa cobria a maior parte do rosto. Ele não se importava com aparências. Não tinha para quem se arrumar. Sua égua, Estrela, uma alazã de 15 anos com manchas brancas no focinho, relinchou suavemente do curral improvisado. Era sua única companhia, junto com meia dúzia de galinhas que ciscavam pelo terreiro. Miguel pegou o balde de ração e caminhou até ela, acariciando seu pescoço enquanto despejava o alimento no coxo. "Só nós dois de novo, velha amiga", murmurou ele, sua voz rouca de tanto tempo sem conversar com ninguém. A égua bufou em resposta, como se entendesse. Ele voltou para casa quando a escuridão já era completa. Apenas a luz fraca de uma lamparina, a querosene guiando seus passos. Jantou o de sempre: feijão requentado, um pedaço de carne seca, pão duro molhado no café frio. Comida era apenas combustível, nada mais. Havia perdido o prazer em saborear qualquer coisa desde que Ana Maria partiu. Ana Maria. Mesmo depois de todos esses anos, pensar nela ainda doía como uma facada. Sua esposa doce, de riso fácil e mãos suaves, que cantarolava enquanto cozinhava e que sonhava em encher aquela casa pequena com filhos. Ela conseguiu engravidar depois de 3 anos tentando, e a alegria que iluminou seu rosto quando deu a notícia foi o momento mais feliz da vida de Miguel. Mas a alegria durou apenas 9 meses. O parto foi difícil desde o início. A parteira da vila fez o que pôde, mas não era suficiente. Ana Maria sangrava demais, gritava de dor, e Miguel segurava sua mão sentindo-se completamente impotente. O bebê nasceu já sem vida, um menino perfeito que nunca chegou a respirar, e Ana Maria, sua amada esposa, o seguiu poucas horas depois, esvaindo-se em sangue enquanto sussurrava um último "te amo", que ainda ecoava nos pesadelos de Miguel. Ele enterrou os dois sob a grande árvore atrás da casa, num dia de chuva torrencial que parecia o próprio céu chorando. Desde então, visitava as 2 cruzes de madeira todas as manhãs, mas não conseguia mais rezar. Não sabia mais em que acreditar. Naquela noite, Miguel não imaginava que sua vida estava prestes a mudar novamente. Ele apagou a lamparina, deitou-se no colchão fino que rangia sob seu peso e fechou os olhos esperando o sono que demorava cada vez mais a chegar. Foi por volta da meia-noite quando o barulho o despertou. Um baque surdo vindo do celeiro, seguido de silêncio. Miguel abriu os olhos imediatamente, todos os sentidos em alerta. Vivendo sozinho naquelas montanhas isoladas, qualquer barulho estranho era motivo de preocupação. Podia ser um animal selvagem, um ladrão, ou pior. Ele se levantou sem fazer ruído, pegou a espingarda velha que mantinha carregada ao lado da cama
e caminhou descalço até a porta. A noite estava fria. A lua cheia iluminava o terreiro com uma luz prateada e fantasmagórica. Tudo parecia em ordem, mas Miguel sabia que algo estava errado. Podia sentir. Caminhou lentamente em direção ao celeiro, a espingarda erguida, o dedo no gatilho, mas sem pressionar. O coração batia forte no peito, bombeando adrenalina pelas veias. A porta do celeiro estava entreaberta, balançando levemente com a brisa noturna. Miguel empurrou a porta com o pé, apontando a arma para a escuridão lá dentro. "Tem alguém aí? Saia agora ou eu atiro." Silêncio absoluto. Apenas o som da respiração dele e o farfalhar de palha ao vento. Ele estava prestes a se virar e voltar para casa quando ouviu um soluço abafado, baixinho, vindo do canto mais escuro do celeiro. Não era um animal. Era humano. "Eu sei que tem alguém aí", disse ele, mais baixo agora, menos ameaçador. "Não vou te machucar, mas preciso que você saia." Mais silêncio. E então, uma voz feminina, trêmula e desesperada. "Por favor, não diga uma palavra. Eles vão me matar." Miguel gelou. Baixou lentamente a espingarda, os olhos tentando penetrar a escuridão. "Quem vai te matar? Quem é você?" De repente, um som distante cortou o ar da noite. Latidos de cães, muitos cães, e vozes de homens gritando ordens. Estavam vindo em direção à fazenda. A figura no canto do celeiro se mexeu, e Miguel finalmente pôde ver. Era uma mulher jovem, encolhida entre a palha e velhos sacos de ração. Estava suja, o vestido rasgado em vários lugares, cabelos desgrenhados cobrindo parte do rosto. Mas o que mais o impactou foram seus olhos, 2 poços de terror absoluto que brilhavam na penumbra. "Por favor", ela repetiu, dessa vez estendendo uma mão trêmula em sua direção. "Não deixe eles me acharem. Eu imploro." Miguel olhou para ela, depois para a porta, onde os latidos ficavam cada vez mais altos. Sabia que tinha segundos para decidir. Podia entregá-la, fosse quem fosse que a perseguia. Podia fingir que não a viu e deixar que a encontrassem por conta própria. Ou podia fazer algo que sabia ser perigoso, talvez até fatal. Mas quando olhou novamente para aqueles olhos aterrorizados, viu Ana Maria. Viu a mesma vulnerabilidade, o mesmo desespero que sua esposa teve nos últimos momentos de vida, quando ele não pôde fazer nada para salvá-la. Dessa vez talvez pudesse. "Deita na palha", ordenou ele rapidamente, correndo até ela. "Se enterra bem fundo, não se mexe, não respira alto. Entendeu?" Ela assentiu freneticamente, já se enterrando na palha seca enquanto Miguel ajudava a cobri-la completamente. Ele espalhou mais feno por cima, jogou alguns sacos velhos para disfarçar e então pegou a espingarda e saiu do celeiro como se nada tivesse acontecido. Mal teve tempo de fechar a porta quando viu as tochas se aproximando. Eram pelo menos 10 homens a cavalo, acompanhados de uma matilha de cães que farejavam o chão freneticamente. Miguel ficou parado na frente da casa, a espingarda apontada para baixo, mas visível, a expressão fechada. O grupo parou a poucos metros dele. O líder era um homem grande, de 50 e poucos anos, com barba grisalha aparada com cuidado e roupas caras que contrastavam com o ambiente rústico. Mesmo na escuridão, Miguel podia ver a crueldade em seus olhos pequenos e o sorriso falso que não chegava perto de transmitir simpatia. "Boa noite, amigo", disse o homem, a voz oleosa e polida demais. "Lamento incomodar a essa hora. Meu nome é Rodrigo Vasconcelos. Estamos procurando uma moça que fugiu de casa. Jovem, cabelos castanhos, vestido azul. Você, por acaso, a viu passar por aqui?" Miguel o encarou sem piscar. "Não vi ninguém. Essa estrada quase não tem movimento." Rodrigo sorriu mais, mas o sorriso não alcançou os olhos. "Tem certeza? Porque meus cães farejaram o rastro dela até aqui, e eles nunca erram." "Seus cães podem estar confusos", respondeu Miguel, ainda sem se mexer. "Tem raposas e coelhos por toda parte aqui. Talvez tenham seguido um animal." Um dos capangas, um homem magro com cicatrizes no rosto, cuspiu no chão. "O patrão não está pedindo sua opinião, caipira. Ele quer saber se você viu a moça." Miguel virou a cabeça lentamente para encarar o homem, e algo em seu olhar fez o capanga recuar imperceptivelmente. Eram os olhos de alguém que não tinha mais nada a perder,
Alguém que já tinha visto o pior que a vida podia oferecer e sobrevivido. Eram olhos perigosos. Já respondi, disse Miguel a voz baixa, mas carregada de ameaça implícita. Não vi ninguém. E agora, se não se importam, estou cansado e quero voltar a dormir. Boa noite. Rodrigo estudou Miguel por um longo momento, os olhos calculistas avaliando se valia a pena pressionar. Os cães continuavam latindo, alguns correndo em círculos ao redor do celeiro, mas não conseguiam localizar exatamente de onde vinha o cheiro. Entendo, disse Rodrigo finalmente. Mas só para deixar claro, meu amigo, a moça que procuramos me pertence. Ela é minha noiva e fugiu na véspera do casamento. Quando a encontrarmos, e vamos encontrar, quem a estiver escondendo vai se arrepender muito. Há uma recompensa de 500 pesos para quem nos ajudar a encontrá-la. E consequências muito graves para quem atrapalhar nossa busca. Entendido, respondeu Miguel, sem demonstrar qualquer emoção. Mas como já disse, não vi ninguém. Agora, saiam da minha propriedade. Estão assustando meus animais. Por um momento tenso, pareceu que Rodrigo ia ordenar que seus homens revistassem o lugar à força. Mas algo na postura de Miguel, na forma como segurava a espingarda com familiaridade, na ausência total de medo em seus olhos, fez o homem rico hesitar. Está bem, disse ele puxando as rédeas do cavalo. Mas voltaremos. E se descobrirmos que você mentiu, deixou a ameaça suspensa no ar. Boa noite, senhores. Foi tudo que Miguel disse. O grupo partiu lentamente, os cães ainda farejando o ar, mas sendo puxados à força pelos cabrestos. Miguel ficou parado, observando até que as últimas tochas desaparecessem na curva da estrada. Só então baixou a espingarda e soltou o ar que estava prendendo nos pulmões. Esperou mais 15 minutos antes de se mover, certificando-se de que não tinha ninguém observando. Então caminhou até o celeiro e abriu a porta cautelosamente. Eles se foram, disse ele baixinho. Pode sair. A palha se mexeu e lentamente a moça emergiu, ainda tremendo, o rosto coberto de lágrimas e sujeira. À luz fraca da lua que entrava pelas frestas do celeiro, Miguel finalmente pôde vê-la direito. Ela era jovem, devia ter uns 25 anos. Cabelos castanho claros caíam em ondas desgrenhadas até a cintura. O rosto, apesar da sujeira e do medo, tinha traços delicados, quase aristocráticos. Os olhos eram verdes, grandes e ainda arregalados de terror. O vestido, que um dia foi azul claro e fino, estava rasgado em vários lugares, manchado de terra e sangue. Você está ferida, observou Miguel, notando como ela segurava o braço esquerdo contra o corpo. Eu caí quando fugia. Ela sussurrou, a voz rouca. Acho que machuquei o braço. E o tornozelo também. Miguel hesitou. Sabia que o correto seria mandá-la embora, distanciar-se dessa situação antes que trouxesse problemas. Mas quando ela cambaleou prestes a desmaiar, seu instinto falou mais alto. Ele a pegou nos braços antes que caísse, surpreendendo-se com como era leve, como se não comesse há dias. Vou te levar para dentro, disse ele. Precisa de água, comida e cuidar desses ferimentos. Não, ela protestou fracamente. Não posso te envolver nisso. É perigoso demais. Aquele homem, ele é perigoso. Já percebi, cortou Miguel, carregando-a para dentro da casa. Mas você já está aqui, e ele já suspeita de mim. Então vamos lidar com isso. Depois você me conta a sua história toda. Ele a deitou no próprio colchão, acendeu a lamparina e foi buscar água fresca do poço. Quando voltou, ela estava tentando sentar, mas desistiu com um gemido de dor. Fica quieta, ordenou Miguel, molhando um pano limpo. Deixa eu ver esses ferimentos. Com cuidado, ele limpou o rosto dela primeiro, revelando uma beleza natural que o desconcertou por um momento. Depois examinou o braço. Havia um corte profundo no antebraço, ainda sangrando devagar. Não era grave o suficiente para precisar de pontos, mas doía bastante, pela forma como ela mordia o lábio para não gritar quando ele limpou. O tornozelo, disse ele, olhando para o pé inchado. Vou precisar tirar a bota. Ela assentiu, e Miguel trabalhou com delicadeza, removendo a bota de couro já gasta. O tornozelo estava roxo e inchado, definitivamente torcido, talvez até com alguma fratura leve. Não vai poder andar direito por uns dias, diagnosticou ele, buscando tiras de pano limpo para fazer uma bandagem improvisada. Vai ter que ficar aqui até melhorar.
Não posso, ela sussurrou, lágrimas escorrendo novamente. Ele vai voltar. Ele sempre volta. E quando descobrir que você me escondeu, quem é você? Perguntou Miguel, amarrando a bandagem com cuidado. E quem é aquele homem? Ele disse que vocês iam se casar. Ela fechou os olhos e mais lágrimas escaparam. Quando finalmente falou, sua voz era um fio. Meu nome é Valentina, Valentina Mendes, e aquele homem, Rodrigo Vasconcelo, ele pagou meu pai para se casar comigo, mas não é um casamento de verdade, é uma sentença de morte. Miguel parou de arrumar as bandagens e a olhou diretamente. Explica isso. E assim, enquanto a noite avançava e a lamparina queimava abaixo, Valentina contou sua história. E a cada palavra, Miguel sentia uma raiva fria crescendo em seu peito, um sentimento que não experimentava há anos. Valentina cresceu como filha única de Dom Roberto Mendes, um comerciante rico que controlava boa parte do comércio de gado da região. Sua mãe, Dona Carmen, morreu quando ela tinha apenas 12 anos de uma febre que os médicos da cidade não conseguiram curar. Desde então, Dom Roberto nunca foi o mesmo. Antes, papai era rigoroso, mas justo, contou Valentina, a voz embargada de emoção. Depois que mamãe morreu, ele ficou obcecado. Dizia que eu era tudo o que tinha restado, que precisava me proteger do mundo, dos homens maus, de tudo. Aos poucos, a proteção virou prisão. Dom Roberto não permitia que Valentina saísse de casa sem escolta. Ela não podia ter amigas, não podia frequentar festas, não podia nem ir à missa sozinha. Tutores particulares iam até a casa para educá-la, mas eram sempre mulheres idosas ou homens casados que Dom Roberto fiscalizava pessoalmente. Ele checava tudo, sussurrou ela. Minhas roupas tinham que ser recatadas, cobrindo tudo. Meus cabelos sempre presos, nenhuma maquiagem, nenhum enfeite. Dizia que eu precisava permanecer pura, intocada, perfeita. Miguel escutava em silêncio, uma expressão sombria no rosto. Conhecia homens assim, que confundiam amor com posse, proteção com controle. Quando eu fiz 24 anos, ele começou a falar em casamento, continuou Valentina, mas não me deixava conhecer nenhum pretendente. Dizia que ele escolheria o homem certo, alguém digno. Eu achei que talvez fosse minha chance de liberdade, sabe? De ter uma vida normal, um marido, filhos, uma casa minha. Mas Dom Roberto tinha outros planos. Durante meses, negociou em segredo com Rodrigo Vasconcelos, um rico fazendeiro e comerciante de gado de outra região, conhecido por sua crueldade nos negócios e por algo mais sinistro. Foi Maria, a cozinheira da casa, quem me contou a verdade, disse Valentina, os olhos arregalados com a lembrança do horror. Ela tinha uma prima que trabalhava na fazenda do Rodrigo há anos. Disse que ele já foi casado 4 vezes. 4 esposas, todas jovens, todas bonitas, todas virgens. E onde estão elas agora? Perguntou Miguel, embora já suspeitasse da resposta. Mortas. Todas, respondeu Valentina, tremendo. A primeira desapareceu depois de 2 anos de casamento. Rodrigo disse que ela fugiu com um amante, mas nunca foi encontrada. A segunda morreu em um acidente na escada. A terceira se afogou no rio, mesmo sendo uma ótima nadadora. A quarta estava grávida quando morreu, envenenada, segundo os médicos. Miguel apertou os punhos. E seu pai sabe disso? Ele não acredita. Ela chorou. Disse que são apenas rumores, que Rodrigo é um homem importante e respeitável, que ele pagou muito dinheiro pela minha mão e pela minha virgindade. Ele me vendeu, entende? Como se eu fosse gado. A noiva perfeita tinha que ser virgem, intocada, pura, para satisfazer a obsessão doentia de Rodrigo. Dom Roberto havia recebido uma fortuna e o casamento estava marcado para acontecer em 2 dias, na grande fazenda de Rodrigo, com todos os poderosos da região como testemunhas. Eu tentei fugir antes, há 1 semana, disse Valentina. Mas papai tinha guardas vigiando. Me trancou no quarto, colocou grades nas janelas. Disse que era pelo meu próprio bem, que eu estava histérica, que Rodrigo seria um bom marido. Foi Maria, a cozinheira fiel, quem finalmente ajudou. Na noite anterior ao casamento, enquanto Dom Roberto estava bêbado celebrando e os guardas relaxavam, ela destranqueou a porta do quarto de Valentina e lhe deu um cavalo velho dos estábulos. Fuja para as montanhas, tinha dito Maria, colocando comida e água em uma sacola. Não pare, não olhe para trás.
E que Deus te proteja, menina. Valentina cavalgou a noite toda, mas não conhecia bem as trilhas das montanhas. O cavalo tropeçou em uma pedra solta e a jogou longe, torcendo seu tornozelo e cortando seu braço em uma pedra afiada. O animal fugiu assustado e ela ficou sozinha, perdida na escuridão. Andei por horas mancando, sangrando, contou ela. Podia ouvir os cães atrás de mim ficando cada vez mais perto. Quando vi essa fazenda, foi como um milagre. Pensei que talvez, só talvez, alguém pudesse me ajudar. Ela olhou para Miguel com olhos suplicantes. E você ajudou, mesmo sem me conhecer, mesmo arriscando sua própria vida. Por quê? Miguel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos calejadas. Finalmente disse: porque eu sei o que é não conseguir salvar alguém que você ama, e porque ninguém merece ser propriedade de ninguém. Foi então que ele contou sobre Ana Maria e o bebê que nunca nasceu, sobre os 5 anos de solidão e culpa, sobre como tinha desistido de viver, apenas existindo dia após dia sem propósito. Quando vi você naquele celeiro com tanto medo, só consegui pensar nela, admitiu ele, a voz embargada. Nos últimos momentos dela, quando eu não pude fazer nada, talvez salvando você eu possa, não sei, fazer algo que importa. Valentina estendeu a mão e tocou levemente o braço dele. Você já fez. Obrigada. Miguel pigarreou, incomodado com a emoção. Precisamos planejar o que vamos fazer. Rodrigo vai voltar e quando voltar vai estar mais desconfiado. Não podemos ficar aqui na casa, é muito arriscado. Vou te esconder no celeiro por enquanto, mas de forma que se alguém revistar, não te encontre. Naquela noite, Miguel trabalhou silenciosamente. No canto mais escuro do celeiro, removeu várias tábuas do piso, revelando um pequeno espaço de armazenamento subterrâneo que ele havia construído anos atrás para guardar batatas e vegetais durante o inverno. Não era grande, mas era suficiente para uma pessoa se esconder. Não é confortável, admitiu ele, ajudando Valentina a descer. Mas é seguro. Se eles voltarem, você fica aqui e não faz nenhum barulho. Nenhum mesmo. Ele improvisou uma cama com sacos de pano e cobertores velhos, deixou água e comida em conserva. Durante o dia, quando eu tiver certeza que não tem ninguém vigiando, você pode sair um pouco para se movimentar, mas à noite fica trancada aqui embaixo. Valentina assentiu, entendendo a gravidade da situação. E quanto tempo vou ficar assim? Não sei, respondeu Miguel honestamente. Até você se recuperar o suficiente para viajar. Até encontrarmos um lugar seguro para você ir. Ou até... Ele não completou a frase. Nos dias que se seguiram, Miguel manteve sua rotina normal durante o dia, trabalhando a terra, cuidando dos animais, indo ocasionalmente até a vila mais próxima para comprar suprimentos. Mas sua atenção estava sempre dividida, sempre ouvindo, sempre observando qualquer sinal de Rodrigo e seus homens. À noite, quando tinha certeza que ninguém vigiava, ele deixava Valentina sair do esconderijo. Ela caminhava pelo celeiro com dificuldade, o tornozelo ainda dolorido, mas melhorando aos poucos. Miguel trazia comida quente, trocava suas bandagens e, aos poucos, começaram a conversar. "Por que você mora aqui sozinho?" perguntou ela uma noite, mastigando devagar um pedaço de pão fresco que ele tinha comprado. "Essa terra parece boa. Poderia ter empregados, expandir a fazenda." "Não quero", respondeu ele simplesmente. "Depois que Ana Maria morreu, percebi que não queria mais nada desse mundo. Só queria paz, solidão." "E agora?" ela perguntou suavemente. "Ainda quer solidão?" Miguel olhou para ela. Realmente olhou. Mesmo com roupas emprestadas dele, grandes demais com os cabelos ainda desgrenhados e o rosto ainda marcado por arranhões em processo de cura, ela era bonita. Mas não era a beleza que o atraía. Era a coragem, a força de vontade, a forma como seus olhos se iluminavam quando falava sobre liberdade, sobre os livros que lia escondida, sobre o sonho de ver o mar um dia. "Não sei mais", admitiu ele. As semanas passaram assim, em uma rotina estranha, mas confortável. Valentina se recuperava lentamente. O corte no braço cicatrizava bem. O tornozelo permitia que ela andasse sem mancar tanto. E entre eles, algo crescia. Uma conexão silenciosa, feita de olhares prolongados, mãos que se tocavam acidentalmente e não se afastavam, sorrisos tímidos compartilhados.
Miguel redescobria o que era ter alguém para cuidar. Começou a cozinhar refeições melhores, não apenas para subsistir. Consertou roupas velhas de Ana Maria para que Valentina tivesse algo próprio para vestir. Até trouxe livros da vila, sabendo o quanto ela amava ler. Valentina, por sua vez, transformou aquele esconderijo sombrio em algo mais humano. Costurava as roupas rasgadas dele, organizava as ferramentas do celeiro, até plantou algumas flores silvestres em potes improvisados para dar cor ao ambiente. "Sabe o que é engraçado?", disse ela uma noite, sentada no degrau da entrada do celeiro, enquanto Miguel alimentava a estrela. "Passei a vida inteira presa em uma mansão luxuosa, com tudo que o dinheiro podia comprar, e nunca fui feliz. Mas aqui, escondida em um celeiro, fugindo por minha vida, eu me sinto viva, de verdade." Miguel parou o que estava fazendo e a olhou. "Valentina, eu sei", ela interrompeu suavemente. "Sei que isso não pode durar. Sei que eventualmente terei que ir embora, encontrar um lugar onde eles não me procurem. Mas enquanto estou aqui, posso fingir que essa é minha vida. Que essa é minha casa, que você..." Ela não terminou a frase, mas não precisava. Miguel sentia o mesmo. Nas últimas semanas, aquela mulher frágil, mas determinada, tinha despertado algo nele que pensava estar morto. Não era só atração física, embora essa existisse também. Era algo mais profundo. Era esperança. Mas a realidade logo viria bater à porta. Foi em uma manhã de sábado quando Miguel foi até a vila para comprar mantimentos. O mercado estava mais cheio que o normal, com gente vinda de todas as fazendas vizinhas. E em todos os cantos, ele via os cartazes, grandes folhas de papel com o rosto de Valentina desenhado com detalhes impressionantes. "Procura-se", dizia em letras garrafais. "Valentina Mendes, 25 anos, fugida, recompensa de 1.000 pesos. Miguel sentiu o estômago afundar. A recompensa tinha dobrado. Rodrigo estava ficando desesperado. "É muita grana", comentou o comerciante enquanto pesava o feijão. 1.000 pesos por uma moça fujona. Deve ser muito especial para o futuro marido estar oferecendo tanto. "É", respondeu Miguel, forçando a voz a soar casual. "Deve ser. Dizem que ela é virgem", continuou o comerciante, baixando a voz como se compartilhasse um segredo sujo. "Por isso vale tanto. O Rodrigo Vasconcelos tem reputação de gostar delas assim. Dizem que já teve várias esposas, todas virgenzinhas, embora nenhuma dure muito tempo, se é que você me entende." Miguel apertou os punhos, mas controlou a raiva. "Entendo. Quanto fica o total?" Voltou para casa com o coração pesado e uma decisão difícil pela frente. Quando Valentina viu sua expressão sombria, soube imediatamente que algo estava errado. "O que aconteceu?" Miguel mostrou um dos cartazes que tinha arrancado discretamente de um poste. "Ele aumentou a recompensa. E todo mundo na vila está falando. É questão de tempo até que alguém comece a desconfiar de mim." Valentina empalideceu. "Então preciso ir embora hoje mesmo." "Para onde?" questionou Miguel. "Você não conhece essas montanhas. Não tem dinheiro, não tem cavalos, e seu tornozelo ainda não está 100%. Seria suicídio. Melhor morrer livre do que ser capturada de novo." Ela respondeu, mas sua voz tremia. Miguel tomou uma decisão. "Tem um lugar, uma cachoeira escondida, a uns quilômetros daqui. Ninguém mais sabe dela. Fica no meio da mata fechada. Podemos te levar para lá, montar um acampamento improvisado. Pelo menos até descobrirmos o próximo passo." "Nós?" ela repetiu suavemente. "Eu não vou te deixar sozinha lá", disse ele firmemente. "Vou contigo." Foi então que ela deu um passo à frente e fez algo inesperado. Ficou na ponta dos pés e beijou sua bochecha suavemente. "Obrigada por tudo." Miguel ficou paralisado, sentindo o calor daquele beijo simples se espalhar por todo o seu corpo. Quando ela se afastou, seus olhos se encontraram e a tensão entre eles era palpável. "Valentina." "Sair", começou ele. "Eu sei", ela sussurrou. "Eu também sinto." E então, talvez movido pela urgência da situação, talvez por meses de emoções reprimidas, Miguel puxou-a para um abraço. Um abraço que era proteção, que era promessa, que era tudo que não conseguia colocar em palavras. Ela se derreteu contra ele, os braços envolvendo sua cintura, o rosto escondido contra seu peito. Ficaram assim por longos minutos, apenas sentindo a presença um do outro.
o calor compartilhado afastando o medo e a incerteza. Quando finalmente se separaram, Miguel segurou o rosto dela entre as mãos grandes e calejadas. Vou te proteger. Não importa o que aconteça, prometo. Não prometa, ela pediu, lágrimas nos olhos. Não quero que você se machuque por minha causa. Tarde demais, ele disse com um sorriso triste. Já estou envolvido até o pescoço, então vamos fazer do jeito certo. Eles passaram o restante do dia preparando-se para a mudança. Miguel empacotou suprimentos, ferramentas, cobertores, preparou Estrela para carregar peso extra. À noite, quando tinha certeza que ninguém vigiava, eles partiram. A trilha até a cachoeira era difícil, praticamente invisível entre as árvores. Miguel a havia descoberto anos atrás, durante uma de suas caminhadas solitárias pelas montanhas. Era um lugar mágico, escondido por rochas e vegetação densa, onde a água caía cristalina em uma piscina natural cercada por pedras suaves. É lindo, sussurrou Valentina quando chegaram, a voz cheia de admiração. E seguro, respondeu Miguel, começando a montar um abrigo improvisado com uma lona e galhos. Ninguém vem aqui, nem os caçadores conhecem esse lugar. Eles trabalharam juntos montando o acampamento. Uma fogueira pequena, escondida entre as rochas para que a fumaça se dispersasse antes de ser vista. Um espaço para dormir, separado mas próximo. Provisões organizadas para durarem pelo menos 2 semanas. Quando terminaram, o sol já estava nascendo. Exaustos, se sentaram lado a lado em uma pedra plana perto da cachoeira, observando a luz dourada da manhã pintar as águas. Sabe, disse Valentina suavemente, pela primeira vez na minha vida, eu me sinto verdadeiramente livre. Mesmo fugindo, mesmo com medo, aqui com você, eu me sinto livre. Miguel olhou para ela, para o perfil delicado iluminado pelo sol nascente, para os cabelos que agora caíam soltos e brilhantes até a cintura. Sem pensar, estendeu a mão e tocou suavemente uma mecha de cabelo. Ela se virou para ele, e seus olhos se encontraram. Havia tanta coisa não dita ali, tanto sentimento reprimido. E de repente, a distância entre eles desapareceu. O beijo foi lento, hesitante no início. Miguel não beijava ninguém desde Ana Maria, e Valentina nunca tinha beijado ninguém em toda a sua vida. Mas foi perfeito em sua imperfeição, doce em sua urgência, prometedor em sua intensidade. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Começou Valentina, mas ele colocou um dedo sobre seus lábios. Não diz nada, não agora. Vamos apenas ser, aqui, juntos. E foi assim que passaram os dias seguintes, isolados do mundo, criando um pequeno universo só deles. Miguel ensinava Valentina a pescar nos riachos próximos, a identificar plantas comestíveis, a fazer fogo sem fósforos. Ela, por sua vez, compartilhava histórias dos livros que tinha lido, cantava canções que sua mãe tinha ensinado, ria de uma forma que fazia o coração dele se apertar. À noite, deitados sob as estrelas, conversavam por horas, sobre sonhos, medos, arrependimentos. Miguel falava de Ana Maria, sem a dor paralisante de antes. Valentina falava de sua prisão dourada, e como nunca tinha realmente vivido até agora. Se pudesse fazer qualquer coisa, perguntou ela uma noite, sem medo, sem limitações, o que você faria? Miguel pensou por um momento. Reconstruiria a fazenda, minha vida. Talvez tivesse uma família de novo, filhos correndo pelo terreiro, uma mulher que amasse ao meu lado, uma razão para acordar todos os dias além da mera sobrevivência. Isso parece bonito, ela sussurrou. E você? Ele perguntou. O que você faria? Conheceria o mar, ela respondeu imediatamente. E depois, não sei, abriria uma escola talvez, ensinaria crianças a ler, especialmente meninas. Mostraria a elas que podem ser mais do que propriedade, mais do que mercadoria, que podem ser donas de seus próprios destinos. Miguel virou-se de lado para olhá-la. Você faria uma professora maravilhosa. Você acha? Tenho certeza. Era a 3ª noite no acampamento quando tudo mudou. Miguel acordou no meio da madrugada com um som estranho. Valentina estava tendo um pesadelo, virando-se violentamente, gemendo de medo. Não, por favor, não. Ele vai me machucar. Não. Valentina. Miguel a chacoalhou gentilmente. Acorda, é um pesadelo. Ela acordou com um grito, os olhos arregalados de terror,
o corpo tremendo. Instintivamente, Miguel a puxou para seus braços, acariciando seus cabelos, sussurrando palavras de conforto. Shh, está tudo bem. Você está segura. Eu estou aqui. Eu sonhei que ele me encontrava. Ela soluçou contra seu peito. Que me levava de volta. Que me... Não vai acontecer, prometeu Miguel, sua voz firme como rocha. Enquanto eu estiver vivo, ninguém vai te machucar. Ninguém vai te levar. Você me ouve? Ninguém. Valentina levantou o rosto, lágrimas rolando pelas bochechas, e o que Miguel viu em seus olhos fez seu coração disparar. Não era só gratidão ou alívio. Era desejo. Era amor. Miguel, ela sussurrou, eu não quero passar o resto da minha vida com medo. Não quero morrer sem saber como é ser amada de verdade, por alguém que escolho, alguém que me respeita, alguém como você. Valentina, me beija, ela pediu. Por favor, me faz esquecer tudo que não seja você e eu, aqui, agora. E Miguel, que tinha passado 5 anos se punindo, que tinha jurado nunca mais se permitir sentir, quebrou. Ele a beijou com uma intensidade que surpreendeu ambos, derramando anos de solidão e dor e anseio naquele beijo. E sob as estrelas, ao som da cachoeira cantando sua canção eterna, eles se entregaram um ao outro. Foi a primeira vez de Valentina, e Miguel foi gentil, paciente e adorador. Cada toque era uma promessa, cada beijo uma declaração. Não era só físico, era a união de 2 almas quebradas encontrando cura uma na outra. Depois, deitados enlaçados sob os cobertores, Valentina traçou círculos preguiçosos no peito dele. Eu te amo, sussurrou. Sei que é cedo demais, que as circunstâncias são loucas, mas não posso mais fingir que não sinto. Miguel beijou o topo de sua cabeça. Também te amo. E quando tudo isso acabar, quando você estiver livre de verdade, quero que fique comigo. Para sempre. Promete? Prometo. Mas o mundo tinha outros planos. Foi no 5º dia no acampamento quando o desastre aconteceu. Miguel tinha ido sozinho até a vila mais próxima, precisando de mais mantimentos e informações sobre o paradeiro de Rodrigo. Valentina tinha ficado no acampamento, escondida e segura, ou assim pensavam. O que nenhum dos dois sabia era que Tomás, um dos trabalhadores ocasionais da vila que já tinha trabalhado algumas vezes para Miguel, havia ficado desconfiado. Ele tinha notado as compras extras de comida, as idas mais frequentes à vila, o jeito como Miguel olhava para os cartazes de procurada com uma expressão estranha. E 1000 pesos era muito dinheiro. Dinheiro suficiente para comprar terra própria, para se casar, para mudar de vida. Então Tomás seguiu Miguel discretamente de volta para a fazenda. Não encontrou nada lá, mas não desistiu. Explorou a área ao redor, checando cada trilha, cada caminho possível, e foi assim que encontrou o acampamento. Valentina estava sozinha, lavando roupas no riacho próximo, cantarolando baixinho. Ela não ouviu Tomás se aproximando furtivamente por trás das árvores. Não viu quando ele partiu correndo de volta para a vila. Não tinha ideia de que sua liberdade estava prestes a acabar. Miguel voltou ao acampamento no final da tarde, trazendo queijo fresco e pão ainda quente. Trouxe uma surpresa, anunciou ele sorrindo ao ver Valentina sentada perto da fogueira. O que é? Conversei com o padre da vila vizinha. Ele aceitou nos casar. Discretamente, sem registro oficial ainda, mas seria uma cerimônia de verdade. Poderíamos fazer a papelada depois, quando você estiver segura. O que você acha? Os olhos de Valentina se encheram de lágrimas. Está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Sei que as circunstâncias são estranhas, que nos conhecemos há pouco tempo, mas sei também que quero passar o resto da minha vida contigo. Então, Valentina Mendes, você aceita se casar comigo? Sim, ela gritou jogando-se em seus braços. Sim, sim, sim. Eles se beijaram, rindo e chorando ao mesmo tempo, planejando um futuro que finalmente parecia possível. Miguel falava de reformar a casa, de plantar uma horta maior, de comprar mais animais. Valentina falava de cortinas novas, de ter um quarto de verdade, de talvez, um dia, ter filhos. Foram dormir naquela noite felizes, cheios de esperança, sem imaginar que, ao amanhecer, suas vidas mudariam dramaticamente. Os primeiros raios de sol ainda não tinham aparecido quando o silêncio da madrugada foi quebrado pelos latidos furiosos de cães de caça. Miguel acordou instantaneamente,
todos os instintos em alerta máximo. Valentina, acorda! Acorda agora! Ela acordou confusa, mas o pânico em sua voz a trouxe à realidade imediatamente. Podiam ouvir vozes, muitas vozes aproximando-se rapidamente de todos os lados. Eles nos encontraram, Miguel disse, já puxando a espingarda. Preciso te tirar daqui. Mas era tarde demais. Homens armados surgiram de todas as direções, cercando o acampamento. Deviam ser pelo menos 15, talvez mais. E à frente de todos, com um sorriso triunfante no rosto, estava Rodrigo Vasconcelos. Bem, bem, disse ele, a voz gotejando satisfação. Que cena tocante. O fazendeiro pobre e minha noiva fugitiva brincando de casinha no mato. Miguel se colocou imediatamente na frente de Valentina, a espingarda erguida. Sai daqui, Rodrigo. Ela não vai com você. Rodrigo riu, um som cruel e divertido. Você acha que tem escolha? Está cercado, seu caipira idiota. Largson aí tem uma noção de tá, a arma e eu, talvez deixe você viver. Não vai acontecer. Miguel. Valentina sussurrou atrás dele, a voz tremendo. Não faça isso. Ele vai te matar. Ela tem razão, concordou Rodrigo, tirando a própria arma do coldre. Eu vou, mas estou disposto a fazer um acordo. Você me devolve o que é meu e eu deixo você viver. Até vou ser generoso e esquecer que você me fez perder semanas procurando. Ela não é sua, rosnou Miguel. Nunca foi. Ah, mas é sim. Paguei bom dinheiro por ela. 1000 pesos para o pai dela, mais 1000 de recompensa agora. É minha propriedade legal. Pessoas não são propriedade. Mulheres são, retrucou Rodrigo dando de ombros. Especialmente essa aqui, uma virgem pura, intocada, perfeita para... Ele parou, notando algo diferente em Valentina. A forma como ela se apegava a Miguel. O leve hematoma no pescoço dela. A intimidade óbvia entre os dois. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Vocês não... Valentina ergueu o queixo desafiadoramente. Sim, eu não sou mais sua virgem perfeita, Rodrigo. Sou mulher de Miguel agora. E nunca, nunca vou com você. O silêncio que se seguiu era tenso o suficiente para cortar. Rodrigo tremia de fúria, os nós dos dedos brancos de tão forte que segurava a arma. Você a corrompeu, ele sibilou para Miguel. Destruiu o que era meu. Sabe quanto vale uma virgem? E agora ela não passa de uma... Cuidado com a próxima palavra, avisou Miguel, o dedo no gatilho. Matem ele, Rodrigo ordenou friamente a seus homens. Matem ele agora e tragam ela. Vou ter que puni-la adequadamente antes de me livrar dela também. Tudo aconteceu rápido demais. Os capangas avançaram. Miguel disparou, acertando o mais próximo no ombro. Outros atiraram de volta. Valentina gritou. Miguel sentiu uma dor explodindo em seu braço esquerdo, mas ignorou, recarregando e atirando novamente. Corre! Ele gritou para Valentina. Vai para a floresta e não olha para trás. Não vou te deixar. Vai! 2 capangas conseguiram passar por Miguel e agarraram Valentina. Ela lutou ferozmente, chutando, mordendo, arranhando. Um deles gritou quando ela o mordeu forte o suficiente para arrancar sangue. Miguel largou a espingarda e partiu para cima deles, arrebentando o nariz de um com um soco certeiro. Mas outros se juntaram, e logo ele estava sendo segurado por 4 homens enquanto um quinto socava sua barriga repetidamente. Miguel! Valentina gritou tentando se soltar dos capangas que a seguravam. Rodrigo se aproximou lentamente, sua arma agora apontada para a cabeça de Miguel. Você destruiu o que era meu. É justo que eu destrua você. Não! Valentina gritou. Por favor, eu vou com você. Vou fazer o que você quiser, mas não o machuque, por favor. Rodrigo pausou considerando. Você vai vir voluntariamente? Vai casar comigo sem resistência? Sim, ela mentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, só não o machuque. Valentina, não. Miguel lutou contra os homens que o seguravam. Não faz isso. Rodrigo baixou a arma levemente. Tentador, mas sabe de uma coisa? Acho que prefiro fazer você sofrer. Vai ser uma lição para qualquer um que pense em tocar no que é meu. Ele ergueu a arma novamente, o dedo no gatilho. Foi quando uma voz trovejou pela clareira. Larga essa arma agora. Todos se viraram. Emergindo da floresta, estavam o delegado da vila e pelo menos 20 homens armados, todos com armas apontadas para o grupo de Rodrigo.
Delegado Ferreira, Rodrigo forçou um sorriso. Que surpresa! Mas isso é um assunto particular, estou apenas recuperando minha noiva. Sua noiva que você comprou como escrava? Rebateu o delegado avançando. A moça que você planejava matar assim que cansasse dela. Como fez com as outras 4? Rodrigo empalideceu. Não sei do que está falando. Não sabe? Então talvez queira explicar os 3 corpos que encontramos enterrados em sua propriedade ontem, identificados como suas ex-esposas. Um murmúrio de choque passou pelos capangas de Rodrigo. Muitos deles, homens simples contratados apenas para a segurança, não tinham ideia da extensão dos crimes do patrão. Isso é um erro, Rodrigo gaguejou. Uma armação. A armação foi sua, disse o delegado. E acabou. Rodrigo Vasconcelos está preso por múltiplos homicídios, sequestro, tráfico de pessoas e tentativa de assassinato. Rodrigo olhou ao redor, vendo seus próprios homens recuando, deixando de protegê-lo. Em um último ato de desespero, ele apontou a arma para Valentina. Se eu não posso tê-la, ninguém pode. Mas Miguel foi mais rápido. Mesmo ferido, ele se jogou na frente de Valentina no exato momento em que o tiro soou. A bala o acertou no ombro direito, atravessando, mas sem atingir nada vital. 2 dos homens do delegado dispararam instantaneamente, acertando Rodrigo nas pernas. Ele caiu gritando, a arma voando longe. Miguel! Valentina caiu de joelhos ao lado dele, colocando as mãos sobre o ferimento para estancar o sangramento. Não, por favor, não me deixe. Miguel tossiu, mas estava consciente. Tá tudo bem, ele murmurou. Você está segura. Era tudo o que importava. O delegado se aproximou deles enquanto seus homens prendiam Rodrigo e seus capangas. Alguém precisa cuidar desse ferimento rapidamente. Vocês. Ele apontou para 2 de seus homens. Levem ele para a vila. O médico já está esperando. Como você nos encontrou? Perguntou Valentina, ainda pressionando o ferimento de Miguel. Tomás, respondeu o delegado. Ele veio me procurar com a informação, mas não pela recompensa. Ele queria avisar vocês que Rodrigo estava vindo. Sentiu remorso por tê-lo seguido. Fios eu certo no final. Valentina apenas assentiu, ocupada demais tentando manter Miguel consciente. As semanas seguintes foram um borrão. Miguel passou 3 dias inconsciente, lutando contra febre e infecção. Valentina não saiu de seu lado, trocando suas bandagens, forçando chá de ervas em sua garganta, rezando todas as preces que conseguia lembrar. Quando ele finalmente acordou, ela estava dormindo em uma cadeira desconfortável ao lado da cama, a mão segurando a dele. Valentina, ele chamou com voz rouca. Ela acordou instantaneamente. Miguel, você está acordado. Lágrimas de alívio escorreram pelo rosto dela. Eu pensei que tinha te perdido. Não se livra de mim tão fácil, ele disse, tentando sorrir apesar da dor. O médico entrou, examinou Miguel e declarou que ele se recuperaria completamente. Teve sorte, disse o doutor. A bala atravessou limpo, mais alguns centímetros para o lado, e teria atingido uma artéria principal. Enquanto Miguel se recuperava, Valentina cuidava de outros assuntos. Dom Roberto, seu pai, tinha tido um colapso nervoso completo quando soube da verdade sobre Rodrigo. As investigações revelaram não apenas os assassinatos, mas também uma rede de corrupção e suborno que envolviam várias autoridades locais. Rodrigo foi julgado e condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Seus capangas mais próximos cúmplices nos crimes também foram condenados. Os que eram apenas empregados comuns foram libertados após testemunharem contra ele. Dom Roberto, após se recuperar do colapso inicial, procurou Valentina no pequeno quarto que ela havia alugado na vila. Foi um encontro doloroso. Eu não sabia, foram suas primeiras palavras, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Filha, eu juro que não sabia o que ele era. Pensei que estava te protegendo, te dando um bom marido, uma vida segura. Você me vendeu, ela disse simplesmente. Como gado. Eu sei, e vou carregar essa culpa até morrer. Mas por favor, me deixa tentar consertar. Não espero seu perdão, não mereço. Mas me deixa fazer algo certo por você. No final, um acordo foi feito. Dom Roberto transferiria toda a sua fortuna para Valentina, garantindo sua independência financeira. Em troca,
ela usaria parte do dinheiro para garantir tratamento médico adequado para ele, que seria internado em um hospital especializado para lidar com seus problemas mentais. E há mais uma coisa, disse Dom Roberto. A Fazenda Montenegro, a que pertencia aos pais de Miguel. Ela foi leiloada por dívidas anos atrás. Usei meus contatos. Você pode comprá-la de volta, como presente de casamento. Valentina ficou em choque. Pai, é o mínimo que posso fazer, ele disse. Pela vida que te roubei. 2 meses depois, quando Miguel já estava completamente recuperado, eles voltaram à fazenda. Mas não era mais a propriedade modesta e decadente que ele havia deixado para trás. Valentina tinha usado parte de sua herança para reformar tudo. A casa tinha sido ampliada, com quartos novos, uma cozinha espaçosa, até um pequeno escritório onde ela planejava dar aulas para crianças da região. O celeiro foi completamente reconstruído, forte e seguro. Novos animais povoavam os currais e campos recém-arados esperavam pela próxima plantação. Bem-vindo ao lar, disse Valentina, entrelaçando seus dedos nos dele. Miguel olhou ao redor, os olhos brilhando. Você fez tudo isso? Nós vamos fazer tudo, juntos, como uma família de verdade. O casamento oficial aconteceu uma semana depois, na pequena igreja da vila. Não foi uma grande celebração, mas foi perfeita. Valentina usava um vestido simples, mas bonito, os cabelos soltos caindo em cachos naturais. Miguel usava roupas novas, a barba aparada, os olhos brilhando de uma forma que ninguém via há anos. Quando o padre perguntou se ele a aceitava como esposa, Miguel não hesitou. Aceito, para sempre. E quando foi a vez dela, Valentina respondeu com voz firme. Aceito, sem dúvida alguma. O beijo que selou a união foi longo e doce, arrancando aplausos e lágrimas da pequena congregação. Até Estrela, trazida especialmente para a ocasião, relinchou sua aprovação. A vida na fazenda estabeleceu um ritmo feliz. Miguel expandiu o plantio, contratou alguns trabalhadores da vila, transformando a propriedade em uma das mais prósperas da região. Valentina abriu sua escolinha, ensinando não apenas crianças, mas também adultos que nunca tiveram oportunidade de aprender a ler. Suas aulas se tornaram famosas na região, e não era incomum ter 20 ou 30 alunos aparecendo toda semana. Ela tinha um dom para ensinar, uma paciência e gentileza que faziam até os mais teimosos aprenderem. À noite, depois do trabalho, eles se sentavam na varanda renovada, assistindo o pôr do sol pintar as montanhas de dourado e roxo. Miguel tocava um violão velho que tinha encontrado no sótão. E Valentina cantava as canções que sua mãe lhe havia ensinado. Você é feliz? Ele perguntou uma dessas noites, puxando-a para mais perto. Mais do que imaginei ser possível. Ela respondeu, beijando seu pescoço. E você? Pensei que tinha enterrado minha felicidade junto com Ana Maria e nosso bebê, ele admitiu. Mas você me mostrou que é possível recomeçar, que é possível amar de novo. Você ainda a ama? Valentina perguntou suavemente, sem ciúmes, apenas curiosidade. Sempre vou amar a memória dela, Miguel respondeu honestamente. Ela foi minha primeira esposa, a mãe do meu filho. Mas você é meu futuro, minha segunda chance, meu recomeço. 6 meses após o casamento, Valentina descobriu que estava grávida. A notícia encheu Miguel de um terror inicial. Memórias do parto terrível de Ana Maria voltaram com força, mas Valentina segurou suas mãos e prometeu que desta vez seria diferente. Vou fazer todos os exames. Vou ter o melhor médico da região me acompanhando. E você vai estar comigo em cada momento. Não vou te deixar, Miguel, prometo. A gravidez transcorreu sem problemas. Valentina estava saudável, forte, cheia de energia. Continuou dando aulas até o 7º mês, quando o médico insistiu que ela descansasse mais. Miguel se tornou o marido mais superprotetor da história, verificando constantemente se ela estava bem, insistindo que ela ficasse sentada, trazendo travesseiros extras, preparando todas as refeições favoritas dela. Miguel, amor, ela ria. Estou grávida, não quebrada. Eu sei, mas não posso evitar me preocupar. O parto aconteceu em uma manhã clara de primavera. Foi longo, mas sem complicações. E quando o primeiro choro do bebê ecoou pela casa, Miguel caiu de joelhos ao lado da cama,
soluçando de alívio e alegria. "É um menino", anunciou a parteira, colocando o bebê limpo nos braços de Valentina, saudável e forte. Valentina olhou para o pequeno rosto enrugado e sentiu amor explodir em seu peito. "Olha, Miguel, nosso filho." Miguel tocou a cabecinha delicadamente, maravilhado. "Ele é perfeito." "Como vamos chamá-lo?" Miguel pensou por um momento. "Roberto, como seu pai. Ele merece uma segunda chance, assim como eu tive." Valentina sorriu através das lágrimas. "Roberto Miguel. Perfeito." Os anos que se seguiram foram os mais felizes da vida de Miguel. Viu seu filho crescer forte e saudável, dando seus primeiros passos, falando suas primeiras palavras, ajudando na fazenda conforme crescia. Valentina engravidou mais 2 vezes. Primeiro uma menina, Ana Maria, batizada em homenagem à primeira esposa de Miguel. Depois outro menino, que chamaram de Pedro. A fazenda prosperava. A escola de Valentina tinha agora 2 professores assistentes. Miguel expandiu para a criação de cavalos além do gado, tornando-se conhecido por produzir alguns dos melhores animais da região. Dom Roberto, após anos de tratamento, melhorou significativamente. Nunca voltou a ser o homem que era antes, mas estabeleceu uma relação cautelosa, mas amorosa com Valentina e os netos. Vinha visitá-los uma vez por mês, sempre trazendo presentes e histórias. "Obrigado", ele disse a Miguel em uma dessas visitas, os 2 sozinhos na varanda, enquanto Valentina colocava as crianças para dormir. "Por cuidar dela, por dar a ela a vida que eu nunca pude dar." "Ela não precisa de proteção", respondeu Miguel. "Ela precisa de liberdade. E é isso que eu dou a ela. Eu sei. E é por isso que ela te ama tanto." Tomás, o homem que inicialmente os havia traído, mas depois os salvado, tornou-se um dos melhores amigos de Miguel. Trabalhou na fazenda por alguns anos, economizou dinheiro e eventualmente comprou sua própria terra perto dali. "Nunca vou conseguir pagar o que fiz", disse ele a Miguel. "Você já pagou", respondeu Miguel. "Você nos avisou quando mais precisávamos. Isso faz de você um herói, não um vilão." Em uma tarde particular, 10 anos após aquela noite terrível quando Valentina bateu a porta do celeiro, eles estavam sentados na varanda, observando seus 3 filhos brincarem no quintal. Roberto, agora com 9 anos, ensinava a irmã Ana Maria, de 7, a atirar pedrinhas em alvos improvisados. O pequeno Pedro, de 5 anos, corria atrás de Estrela, agora realmente uma égua velha, mas ainda companheira fiel. "Você se arrepende?" perguntou Valentina de repente. Miguel a olhou confuso. "De quê?" "De ter me ajudado naquela noite. De ter arriscado tudo. Você poderia ter uma vida mais simples, mais segura, se tivesse apenas fechado a porta." Miguel puxou-a para mais perto, beijando sua têmpora. "Eu estaria morto. Talvez não fisicamente, mas por dentro, completamente morto. Você me salvou tanto quanto eu te salvei, Valentina. Me devolveu a vida. Mesmo tendo perdido Ana Maria, você ainda sente falta dela?" "Sempre vou sentir. Ela era parte da minha história. E eu honro isso. Mas você é meu presente e meu futuro. São coisas diferentes, mas ambas importantes." Valentina sorriu, entrelaçando seus dedos. "Eu te amo. Eu também te amo. Mais do que as palavras podem expressar." Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Miguel levou Valentina até o pequeno cemitério que ele mantinha nos fundos da propriedade. 2 cruzes de madeira, bem cuidadas, marcavam os túmulos de Ana Maria e do bebê que nunca respirou. "Ana", Miguel disse suavemente, ajoelhando-se na frente da cruz. "Essa é Valentina, minha esposa, minha segunda chance de felicidade. Eu queria que vocês se conhecessem de alguma forma." Valentina ajoelhou-se ao lado dele. "Obrigada", ela disse para a cruz, "por tê-lo amado primeiro, por tê-lo tornado o homem que eu amo hoje. Vou cuidar dele, prometo." Foi um momento estranho, mas necessário, uma ponte entre o passado e o presente, entre luto e alegria, entre memória e esperança. Quando voltaram para casa, Miguel a segurou forte. "Obrigada", ele sussurrou. "Por quê?" "Por entender, por não ter ciúmes de um fantasma, por ser você." Os anos continuaram passando. Os filhos cresceram fortes e saudáveis. Roberto herdou o amor de Miguel pela terra e pelos animais. Ana Maria tinha a paixão de Valentina por ensinar e já ajudava na escolinha. Pedro era o aventureiro,
sempre explorando, sempre curioso. Valentina finalmente conheceu o mar. Miguel a levou para a costa como presente de aniversário de 15 anos de casamento. Ela ficou na praia, os pés na água, rindo como uma criança, enquanto as ondas quebravam ao redor de seus tornozelos. "Vale a pena a espera?" perguntou Miguel, abraçando-a por trás. "Vale?" Ela respirou fundo o ar salgado. "Tudo valeu. Cada momento de medo, cada lágrima, cada noite de terror. Tudo valeu, porque me trouxe até você." "Para mim também", ele concordou. Se pudesse voltar no tempo para aquela noite, faria tudo exatamente igual. A vila onde tudo havia começado prosperou também. O delegado que havia prendido Rodrigo foi eleito prefeito. As leis contra tráfico de pessoas e casamentos forçados ficaram mais rígidas. Valentina usou parte de sua influência e dinheiro para estabelecer um refúgio para mulheres fugindo de situações abusivas. "Nenhuma mulher deveria ter que fazer o que fiz", ela disse durante a inauguração. "Fugir na escuridão, sozinha e apavorada. Se eu puder ajudar, se eu puder dar a elas um lugar seguro, então talvez meu sofrimento tenha tido propósito." O refúgio se tornou um modelo para a região, ajudando dezenas de mulheres a reconstruírem suas vidas. Dom Roberto faleceu quando tinha 72 anos, tranquilo em seu sono. Deixou uma carta para Valentina, pedindo perdão final e dizendo o quanto estava orgulhoso da mulher que ela se tornara. "Você me salvou tanto quanto esse fazendeiro te salvou", escreveu ele. "Me mostrou que pessoas podem mudar, podem melhorar. Obrigado por me dar essa chance." O funeral foi pequeno, mas respeitoso. Valentina chorou, não apenas pelo pai falho que ele foi, mas pelo homem que ele tentou ser no final. Quando Miguel completou 60 anos, fizeram uma festa grande na fazenda. Toda a vila estava lá, celebrando não apenas seu aniversário, mas também 22 anos de casamento com Valentina. "Olha o que construímos", ela disse, de mãos dadas com ele enquanto observavam a celebração. "Olha as vidas que tocamos." Miguel olhou ao redor. Seus 3 filhos, agora adultos jovens, rindo com amigos. Trabalhadores da fazenda e suas famílias compartilhando comida e histórias. Estudantes antigos de Valentina, agora professores, médicos, comerciantes bem-sucedidos, voltando para agradecê-la. "É mais do que eu sonhei", admitiu ele. "Muito mais." "E pensar que começou com uma noite de terror no seu celeiro", ela refletiu. "As melhores histórias geralmente começam assim", ele sorriu. "No pior momento possível, quando tudo parece perdido." "Não diga uma palavra." Ela citou suas primeiras palavras para ele, sorrindo com a ironia. "Foi o que eu disse. Mas você não só não falou, como me salvou." "Nós nos salvamos", corrigiu ele. Um ao outro. Anos mais tarde, quando ambos já estavam com cabelos grisalhos e rostos marcados por rugas de sorrisos e tempo bem vivido, eles ainda sentavam na varanda todo fim de tarde. Valentina tinha 65 anos, Miguel 78. Os netos corriam pelo quintal, a terceira geração da família que eles haviam construído. "Você tem algum arrependimento?" Valentina perguntou uma tarde. Miguel pensou longamente. "Não. E você?" "Nenhum. Mesmo com tudo que passou? O pai controlador, Rodrigo, a fuga? Especialmente por causa disso", ela disse firmemente, "porque me tornou quem eu sou, me ensinou a valorizar liberdade, me levou até você." Miguel puxou-a para mais perto, apesar das articulações reclamando. "Eu te amo, Valentina. Desde aquela primeira noite no celeiro, quando você implorou por silêncio com olhos tão assustados, você despertou algo em mim que pensei estar morto. E você me mostrou que um homem pode ser forte sem ser controlador, protetor sem ser possessivo, amoroso sem ser sufocante." Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas apreciando a companhia um do outro, o som das crianças brincando, o vento suave nas árvores. "Se você pudesse dar um conselho", disse Valentina, "para uma jovem mulher passando pelo que passei, o que diria?" Miguel considerou. "Diria que coragem não é ausência de medo. É fazer o que é certo apesar do medo. Você teve coragem naquela noite quando fugiu, e eu tive coragem quando decidi te proteger. Às vezes, os melhores momentos de nossas vidas nascem das piores circunstâncias. E para um homem como você era, sozinho, trancado em luto e culpa,
Diria para abrir o coração novamente que amar de novo não é trair quem amamos antes, que é possível honrar o passado enquanto construímos um futuro, e que às vezes salvar outra pessoa é a única forma de nos salvarmos. Valentina beijou sua bochecha enrugada. Nós demos certo, não demos? Demos mais que certo, ele concordou. Construímos um império de amor, filhos, propósito, tudo o que importa. Não se arrepende que eu não era virgem como Rodrigo queria? Ela provocou. Miguel riu. Meu amor, você era virgem quando nos conhecemos, e eu tive a honra de ser seu primeiro e único. Não havia nada de corrompido em você, não importa o que aquele monstro pensasse. Eu sei, ela sorriu. Só gosto de ouvir você dizer. Roberto, agora um homem de 30 anos, apareceu na varanda. Pai, mãe, o jantar está pronto. Vovó Ana e vovô Roberto devem estar com fome, brincou ele, usando os apelidos que os netos lhes davam. Miguel se levantou devagar, oferecendo o braço para Valentina. Vamos, minha rainha, nosso reino nos chama. Ela riu, aceitando seu braço. Reino é uma fazenda. Para mim sempre foi um reino, e você sempre foi a rainha. O jantar foi barulhento e alegre, com 3 gerações reunidas ao redor da grande mesa que Miguel havia construído com as próprias mãos décadas atrás. Histórias eram compartilhadas, risadas ecoavam pelas paredes, amor preenchia cada canto. Quando finalmente foram dormir, exaustos mas felizes, Valentina se aconchegou contra Miguel como fazia todas as noites há 40 anos. Miguel, obrigada por não ter dito uma palavra naquela noite. Ele a beijou, longo e doce. Obrigado por ter batido à minha porta. E assim, sob as mesmas estrelas que testemunharam seu primeiro encontro, eles adormeceram juntos. 2 sobreviventes que se tornaram vencedores. 2 almas quebradas que se curaram mutuamente. 2 pessoas que provaram que o amor verdadeiro pode nascer do terror absoluto e florescer em algo mais belo do que qualquer conto de fadas. A Fazenda Montenegro continuou prosperando por gerações. A história de Miguel e Valentina se tornou lenda na região, contada e recontada como exemplo de coragem, amor e redenção. E em algum lugar, sob uma grande árvore nos fundos da propriedade, 2 cruzes de madeira permaneciam bem cuidadas pelas gerações seguintes. Ana Maria e seu bebê não foram esquecidos, mas suas memórias agora faziam parte de algo maior, uma família construída sobre respeito, escolha e amor verdadeiro. Porque no final, não importa como a história começa, importa como termina. E esta história, que começou com terror e desespero em uma noite escura, terminou com amor e esperança sob o sol brilhante. E isso fez toda a diferença.